Oi, pessoal. Nessa última sessão aqui sobre espaços vetoriais, a gente vai falar sobre mudança de base. Lembrando lá, a gente viu que dá para escrever qualquer vetor de um espaço vetorial, dá para escrever as coordenadas desse vetor com relação a alguma base. E aqui a gente vai aprender o seguinte: se a gente tem já as coordenadas de um dado vetor em uma dada base, como encontrar as coordenadas desse mesmo vetor com relação a uma outra base. Então, é possível fazer isso sem resolver novamente um sistema linear. Basicamente, a gente vai encontrar aqui uma matriz mudança de base, e com essa matriz a gente pode fazer essa mudança de forma relativamente rápida. Então, é isso que a gente vai ver aqui nessa sessão, basicamente. Então, vamos lá. A gente pega aqui uma base, chama de beta, e a outra base aqui, beta'. A gente chama de base ordenada porque aqui a ordem dos elementos vai importar. Se a gente mudar a ordem aqui dos elementos dessas bases, a gente vai ter bases diferentes, né? Já que a gente considera ordens diferentes, bases diferentes. Então, se a gente pegar aqui um vetor nesse espaço vetorial, como beta e beta' são bases, claro, a gente pode escrever esse vetor como uma combinação linear dos elementos dessas bases, né? Então, escrever aqui, eu posso escrever V dessa forma, em que x1 até xn são as coordenadas de V com relação à base e o beta, né? E V eu posso escrever dessa outra forma também, como uma combinação linear dos elementos de beta', em que os y e i são as coordenadas desse vetor com relação a essa base beta'. Aqui colocando a notação que a gente aprendeu na aula anterior, temos aqui que as coordenadas do vetor V com relação à base beta, essa é a matriz coluna, e com relação à base beta', essa outra matriz coluna. Então, uma outra coisa que a gente pode fazer a gente sabe que o uso i é uma base. Então, os elementos da outra base de beta', ou seja, os wi, eles podem ser escritos como uma combinação linear dos ui, certo? Já que o i é base. Então, a gente vai lá e escreve. Pega cada elemento da base beta' e escreve como combinação linear da base beta. Então, a gente coloca aqui os coeficientes, né? Observe que, novamente, a gente usa dois subíndices para fazer referência aos usis, né? E o outro para fazer referência ao w, né? Observe aqui que a gente pega o coeficiente da linha para fazer referência à contagem dos ui e o elemento da coluna para fazer a contagem referente a wi. Então, observe aqui, ó, a coluna é sempre de acordo com o wi. Beleza. Então, a gente pode escrever cada um wi como combinação linear dos ui, já que o i é base. Ok, só que a gente já tem uma expressão aqui para o v em função dos wi. Só que wi a gente tem uma outra expressão em função dos ui. Então, a gente vai substituir todos os valores de wi lá na expressão que a gente tinha escrito anteriormente aqui para uma combinação dos wi. Então, substituindo aí o valor dos wi, vai ficar aqui essa equação gigante, né? A gente já sabe que o v é essa combinação linear. Substitui os valores dos wi. Agora coloque em evidência os ui. Observe que o i aparece em cada um desses fatorizinhos aqui, né? Então, a gente coloca em evidência. Então, o primeiro termo aqui vai ser o y com A11. E o último termo aqui vai ser o yn com AN1, né? Como está aqui. Beleza, então eu faço isso com cada ui. E posso escrever V como uma combinação linear dos ui, em que os coeficientes são esses números aqui, essa soma. Só que a gente aprendeu também que as coordenadas de um vetor referente a uma base é única, né? Então, eu já sei que V é escrito como uma combinação linear dos ui, em que x e y são as coordenadas. Só que aqui eu encontrei V como uma combinação linear dos ui, em que essas somas são as coordenadas. Então, necessariamente, esses valores têm de ser iguais. Então, fazendo a igualdade aí, coeficiente a coeficiente, a gente vai ter o seguinte, vai ter o xi vai ser essa soma, até o xn vai ser essa soma. E a gente pode escrever isso daí também na forma matricial. A gente pode escrever aqui o xi nessa matriz coluna, yi nessa matriz coluna, e esse somatório aí vai ser exatamente essa matriz aqui, em que as entradas são A e J,
multiplicado pelo y, pela matriz coluna yi. Então, o resultado desse produto vai dar todas essas equações aqui. Beleza, então a gente faz o seguinte. A gente vai denotar essa matriz, que apareceu aqui, com a matriz de mudança de base da base beta' para a base beta. Então, a gente denota dessa forma. E dessa igualdade aqui, a gente vai ter essa aqui de igualdade. A gente vai ter esse vetor coluna, que é exatamente as coordenadas de V com relação à base beta. Esse segundo vetor coluna que aparece aqui é exatamente as coordenadas do vetor V com a base beta'. E aqui no meio está a matriz mudança de base da base beta' para a base beta. Uma observação interessante aqui observe que essa primeira coluna é exatamente as coordenadas do WI, do primeiro vetor da base de beta', com relação à base beta. A mesma coisa aqui, as coordenadas do W2 e aqui as coordenadas do WN, né? Vou até colocar aqui essa primeira coluna, as coordenadas do vetor W1 com relação à base beta, aqui as coordenadas do vetor W2 com relação à base beta, aqui as coordenadas dos vetores WN com relação à base beta. Então a gente manda essa matriz e para encontrar as coordenadas aqui do vetor V com relação à base beta, sabendo que a gente sabe as coordenadas do vetor V com relação à base beta', é só eu pegar essa matriz de mudança de base, multiplicar pelas coordenadas do vetor V com relação à base beta' e encontrar aqui as coordenadas do vetor V com relação à base beta. Então, essa matriz nos ajuda a fazer essa mudança das coordenadas, né? A gente transforma as coordenadas de um vetor com relação a dada base nas coordenadas de um vetor com relação a uma outra dada base. Então, isso ajuda muito em alguns cálculos, em algumas contas, então é um conceito bem útil. Aqui, como eu já falei, essa aqui vai ser a matriz mudança de base da base beta' para a base beta. Ok, então vamos fazer alguns exemplos aqui para colocar em prática esse novo conceito, né, dessa matriz aí, mudança de base. Então a gente pega aqui a beta como sendo essa base aqui. Eu não vou mostrar para vocês que isso aqui é uma base, mas ela é uma base. Vocês podem verificar que esses dois elementos são LI e que eles geram R2. Óbvio aqui que eu estou trabalhando no R2, né? Já que são vetores com duas entradas. E a beta' é essa outra base aqui, já conhecida pela gente, né? Que é a base canônica, formada por 0 e 0,1. Aí eu quero saber qual é a matriz de mudança de base aqui de beta' para beta, certo? E depois eu quero saber quem são as coordenadas do vetor 5, 8, com relação à base beta. Com relação à base beta' é bem fácil, né? Porque essa beta' é base canônica, então as coordenadas vão ser exatamente os mesmos elementos que estão aqui. Só escrever, a gente já pode adiantar aqui, que as coordenadas de 5, 8 com relação à base beta' vai ser exatamente aqui 5 e 8, né? Com a base canônica não vai mudar nada. Então, a gente vai encontrar primeiro aqui essa matriz de mudança de base. E depois, para encontrar as coordenadas de 5, 8 com relação à base beta, só é multiplicar essa matriz de mudança de base com as coordenadas do 5, 8 com relação à base beta', que é bem fácil de encontrar. Então, aí a necessidade dessa matriz facilitar, na verdade, as nossas contas, né? Porque talvez seja muito fácil encontrar as coordenadas de um dado vetor com relação a alguma base, e com outra base não seja tão fácil. Então, essa matriz de mudança de base vai ajudar a fazer essa transformação de uma forma relativamente fácil. Então vamos lá. Primeira coisa é escrever os vetores de beta' como uma combinação linear dos vetores de beta, né? Então o que é que a gente faz? A gente já tem aqui o primeiro vetor, vou chamar de W1, usando a mesma notação lá das nossas contas. Vai ser o primeiro vetor aqui, é 1, 0. Aí eu quero escrever ele como uma combinação linear. Deixa eu ver. 1 vezes 2, 1. Estou usando as mesmas letrinhas que eu usei lá no meu exemplo geral, né? Mais o A2, 1 vezes o segundo vetor, que é o 0, 1. Beleza. Opa, desculpa, o segundo vetor aqui da base beta, né? Que é o 3, 4. Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter exatamente um sisteminha, né? Eu vou ter
Na primeira entrada vai ser 2A1, 1, mais 3A2, 1. Isso aqui vai ser igual a 1. E aqui na segunda entrada a gente vai ter A1, 1, mais 4A2, 1, igual a 0. Então, a gente vai resolver esse sistema. Resolvendo ele, eu vou deixar como exercício para vocês, mas resolvendo esse sistema, vocês vão encontrar que A1, 1 vai ser exatamente aqui 4 sobre 11. E o A2, 1 vai ser exatamente aqui o 1 sobre 11. Certo, já encontrei os primeiros elementos da minha matriz de mudança de base. Falta encontrar os outros dois, né? E os outros dois vai ser usando aqui o W2. O W2 vai ser quem? Vai ser o 0, 1, né? Que é o segundo elemento da base betalinha. Então, vai ser aqui o A. O A1, 2. Espera, deixa eu botar aqui. A1, 2. Vezes... Na verdade, aqui... Vezes o primeiro elemento da outra base, que é 2, 1. Mais o A2, 2, vezes o segundo elemento da outra base, da base beta, que é 3, 4. Então, eu monto aqui meu sistema. Na primeira entrada vai ser o quê? Vai ser 2 vezes A1, 2, mais 3 vezes A2, 2. Isso aqui tem que ser igual a 0, a primeira entrada aqui do W2. E o segundo elemento aqui vai ser 1 vezes A1, 2, né, que é A1, 2, mais 4 vezes A2, 2. Isso aqui é igual a 1. Então, resolvendo esse sistema, novamente deixo como exercício, vai ser o A1, 2 vai ser exatamente menos 3 sobre 11. E o A2, 2 vai ser exatamente o 2 sobre 11. Então, eu monto aqui minha matriz, mudança de base. A matriz mudança de base, que tem essa notação, né? Vai ser da base betalinha para a base beta. Vai ser igual exatamente. A gente pega o quê? A gente pega as linhas, as coordenadas de cada um dos vetores W e I e coloca nas colunas, né? Então, a primeira coluna vai ser formada por esses dois valores. Então, vai ser 4 sobre 11 e 1 sobre 11. E a segunda coluna vai ser exatamente as coordenadas aqui do segundo vetor da base betalinha, né? Que é o W2. As coordenadas foram menos 3 sobre 11 e 2 sobre 11. Então, está aí montada a nossa matriz mudança de base. Tá, então isso foi o que foi pedido no item A. No item B, ele pediu para encontrar aqui as coordenadas de 5 e 8 com relação à base beta, que é essa base aqui com os elementos mais estranhos, né, do que a base betalinha, que os vetores são bem simples, né, a base canônica. Então, beleza. No item B, eu quero encontrar as coordenadas do vetor 5, 8 com relação à base beta. Tá, mas eu já sei aqui que isso vai ser igual a matriz de mudança de base da base betalinha para a base beta vezes as coordenadas do vetor 5, 8 com relação à base betalinha. Tá, mas isso aqui, como eu falei para vocês, é bem simples de encontrar, né? Porque a forma fácil de ver isso é a seguinte, você escreve 5, 8. Naturalmente, isso aqui vai ser 5 vezes 1, 0, mais 8 vezes 0, 1. Nem precisa fazer conta, né? Então, isso está dizendo exatamente que as coordenadas são 5 e 8. Então, as coordenadas do 5 e 8 com relação à base betalinha, que é exatamente a base 1, 0, 0, 1, vai ser exatamente aqui o vetor coluna formado pelo 5 e pelo 8, que são os coeficientes, né? Então, é bem simples de encontrar. Então, para encontrar as coordenadas 5 e 8 com relação à base beta, que é uma base mais estranha, que a gente teria que resolver um sistema linear, a gente faz o seguinte. A gente escreve aqui a matriz de mudança de base. 4, 11, menos 3, 11, 1 sobre 11, 2 sobre 11. Isso aqui multiplicado tudo por... as coordenadas do 5, 8 vai ser exatamente 5, 8. Opa. Fazendo esse produto aí, a gente vai encontrar o seguinte vetor coluna. Vai ser exatamente o 4 e menos 1. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o vetor 5 e 8 vai ser escrito como uma combinação linear, em que 4 e 1
e menos 1, na verdade, são os coeficientes. Aqui, claro, são os dois vetores da base beta, que é 2 menos 1, 3, 4. Então, tá aí uma forma de encontrar as coordenadas sem resolver esse sistema linear em particular, porque normalmente a gente colocaria aqui um valor de A, um valor de B e resolveria um sistema. Dois sistemas, na verdade. Não, um sistema. Só que, nesse caso, a gente teve até um trabalhozinho maior para encontrar a nossa matriz de mudança de base, mas em alguns exemplos vai ser bem difícil encontrar. Por exemplo, eu poderia para vocês agora encontrar as coordenadas de um outro vetor, sei lá, 10 e 7. Eu preciso resolver algum sistema aqui? Não, eu já sei quem é a matriz de mudança de base, então vou pegar minha matriz de mudança de base e multiplicar pelas coordenadas do vetor 10, 7, que é exatamente 10, 7 com relação àquela outra base. Então, observe que uma vez encontrada a matriz de mudança de base, você nunca mais vai precisar resolver nenhum sistema. Claro, você resolve algumas vezes para encontrar a matriz, mas depois de encontrar a matriz, você pode encontrar as coordenadas de outros vetores com relação à base beta, usando essa matriz, multiplicando, claro, pelas coordenadas aqui desse mesmo vetor com relação à base mais simples, que seria aqui a base canônica. Então, uma vez encontrada a matriz de mudança de base, a gente pode encontrar as coordenadas de qualquer vetor de forma bem simples, só fazendo um produto de matrizes. Então, tá aí a importância da matriz de mudança de base. Beleza. Tá, então, nesse segundo tópico aqui, a gente vai falar sobre a inversa da matriz de mudança de base. É sempre possível encontrar a inversa da matriz de mudança de base, ela é sempre inversível. E tem uma relação bem interessante para ela, uma fórmula bem interessante, que é a seguinte. Beleza, eu tenho aqui duas bases, beta e beta'. Eu quero encontrar aqui... Eu sei que se eu pegar as coordenadas do vetor V com relação à base beta, ele tem que ser igual exatamente a matriz de mudança de base da base beta para a base beta', né? Vezes as coordenadas do vetor V com relação à base beta. Beleza. Então tá aqui, eu só fiz repetir. Eu sei que as coordenadas Na verdade eu peguei aqui, comecei com as coordenadas do vetor V com relação à base beta. Eu sei que é a matriz de mudança de base da base beta para base beta'. Da base beta' para base beta, no caso. A leitura é sempre de cima para baixo, você muda dessa para de baixo. Vezes as coordenadas da base beta'. Só que, como eu escrevi acima, isso daqui pode ser escrito exatamente como a matriz de mudança de base da base beta para a base beta', agora é o contrário, né? Vezes a matriz, vezes as matrizes das coordenadas aqui do vetor V com relação à base beta. Olha o que aconteceu aqui. Primeiro eu substituí as coordenadas do vetor V com relação à base beta. Aí depois escrevi as coordenadas do vetor V com relação à base beta', usando a mesma fórmula, só que adaptando aqui as bases. E a gente encontrou o seguinte. A V vai ser igual a essa matriz aqui, vezes o próprio V, em relação à mesma base beta, né? E isso vale para qualquer V. Então, daí a gente conclui que esse elemento aqui tem que ser exatamente a identidade. Mas olha que interessante. Eu tenho essas duas matrizes multiplicadas dando identidade. Então, uma é inversa da outra. Então, vai valer essa fórmula aqui. Ou seja, se a gente pegar a matriz de mudança de base e inverter ela, a nova matriz vai ser a matriz de mudança de base, só que trocando a ordem das bases. Ou seja, se eu pegar a transformação da matriz, a mudança de base da base beta' para a base beta, ela vai ser exatamente igual à inversa da matriz mudança de base da base beta' para a base beta. Ou seja, aqui eu escrevi algo errado, né? Aqui é o contrário. Da base beta para a base beta'. Aqui da base beta para a base beta'. Vai ser exatamente a matriz da base beta' para a base beta. Ou seja, inverter essa matriz de mudança de base é inverter a ordem das bases da mudança de base, né? É bem interessante esse resultado. Então, só recapitulando, eu tenho o seguinte, eu sei qual é a base, a matriz mudança de base da base beta'
para a base beta. Aí eu pergunto para vocês, qual é a matriz mudança de base da base beta para a base beta'? É só inverter essa matriz mudança da base beta' para a base beta. Então, uma é o inverso da outra. Beleza, vamos trabalhar isso aqui em um exemplo. No exemplo anterior, é possível obter a matriz mudança de base da base beta' para a base beta a partir da mudança de matriz, a partir da matriz mudança de base da base beta para a base beta'. Sim, é possível, né? A gente encontrou o quê no exercício anterior? A gente encontrou que de beta' para beta, foi isso que a gente encontrou aqui. De beta' para beta foi quem? 4, 11, 4 sobre 11, 4 menos 3, 1, 2. 4 menos 3, 1, 1, 2. Tudo sobre 11. Então, se eu quiser encontrar a matriz mudança de base da base beta para a base beta', vai ser o seguinte. A gente vai ter que inverter essa matriz de mudança de base da base beta' para a base beta. Então, vai ser I, que beta', beta, a menos 1, né? Ou seja, vai ser exatamente aqui a minha matriz 4 sobre 11, menos 3 sobre 11, 1 sobre 11, 2 sobre 11, tudo isso aqui é inversa. Então, encontrando essa matriz inversa aqui, eu deixo novamente como exercício para vocês, eu vou encontrar aqui exatamente a seguinte matriz. Vai ser a matriz 4... A matriz aqui é 2, 3, menos 1, 4. Mas também dá para fazer o caminho inverso, né? Que é encontrar a matriz mudança de base beta' para beta a partir da matriz mudança de base de beta para beta'. Essa primeira aqui, essa que a gente encontrou agora usando o que a gente já tinha, essa aqui da base beta para beta', ela é até bem fácil de se calcular, porque ó, se eu for escrever os vetores da primeira base lá, que é... A primeira base seria, deixa eu pegar aqui, 2 menos 1, 3 e 4. 2 menos 1, 3 e 4. Escrever esses vetores com relação à base canônica é bem fácil, né? Porque essa é 2 vezes 1, 0, menos 1, vezes 0, 1. E aqui vai ser 3 vezes 1, 0, mais 4, mais 4, vezes 0, 1. Então, a matriz mudança de base aqui da matriz beta para a matriz beta' é bem fácil de calcular. A gente não faz nenhuma conta. É só pegar, escrever 2 menos 1, 3, 4. Então, observe que quando você for escrever com relação à base canônica, você quer mudar de uma matriz, de uma base beta para a matriz para a base canônica, para a beta', né? Que é só escrever exatamente os vetores da base beta nas colunas da matriz. Isso vai ser exatamente a matriz mudança de base da base beta para a base canônica. Então, temos essa matriz. Novamente, para encontrar quem é I vezes I de beta' para beta, que foi o exercício anterior, né, que a gente fez vários sistemas e tal para resolver, aqui só era pegar exatamente isso aqui, ó. Pegar a matriz mudança de base da base beta para a base beta', que é facílimo de calcular, né? Que é só pegar os vetores da base beta e colocar nas colunas dessa matriz e pegar a inversa. E a inversa dela vai ser exatamente como a gente já sabe, né? Vai ser 4 sobre 11, nem precisa calcular aqui, 3 sobre 11, 1 sobre 11, 2 sobre 11. Então, tem essas relações aí que a gente pode ter entre duas bases. A gente pode encontrar a matriz mudança de base de uma com relação à outra, ou da outra com relação à primeira. E tem essa relação entre elas, uma é inverso da outra. Então, claro, se você precisar encontrar a matriz mudança de base, você calcula mais fácil. E para achar outra que seria mais difícil de calcular, você vai pegar a inversa da mais fácil. Então, isso ajuda muito nos cálculos também. Beleza, então, isso finaliza esse capítulo de espaços vetoriais
Na próxima aula a gente inicia os estudos sobre transformações lineares para finalizar aqui o conteúdo desse nosso curso.